tema de hoje é humilde juízo de si mesmo, né? Humilde juízo de si mesmo, Val. Enfatizando, né, que a imitação de Cristo, ele foi escrito, né, lá nos anos 1200 por um monge chamado Thomas de Kempis, que ainda não é santo, tá? Né, e está aí em processo de beatificação, em processo, né, de canonização, mas ainda não é monge. A maioria dos santos viam a imitação de Cristo como o quinto evangelho escrito por nosso Senhor por meio de Thomas de Kempis. Então é uma riqueza para quem quer alcançar a santidade. E nós, como sede santos, gente, claro que buscamos viver a palavra de Deus, né, Val? O evangelho em toda a sua essência, mas somos chamados a realçar a nossa vida fundamentados na busca pela santidade a partir da nossa própria imperfeição. Como assim, Val? Como assim, César? Vamos partilhar o tema que, né, os nossos irmãos vão identificar. Já vai entender. Eu já quero ir na primeira, já vai falar disso, né? O Thomas de Kempis vai dizer assim: quem se conhece bem, despreza-se, e não se compraz nos louvores humanos. Irmão, como assim? Quem se conhece bem se despreza. Ô Val, porque nada mais, nada menos, nós somos pecadores. O único ser humano que pisou aqui aonde nós estamos pisando, na face da terra, que não foi, ele quis assumir para nos redimir, mas que não foi conhecedor do pecado, foi nosso Senhor Jesus Cristo, né? Abençoado, nosso Senhor Jesus abençoado. Eu estou estudando, por que eu estou, né, fazendo essa expressão? Eu estou estudando um material, nossa, esqueci, do bispo Fulton Sheen, e ele, quando ele vai falar de Jesus, ele fala, nosso Senhor abençoado. Né? Então, único foi Jesus, gente. Tá? Então, todos nós, Val, Thomas de Kempis realça isso aqui por quê? Porque ele entendeu que não vai haver na face da terra. Tá? Portanto, você, desculpa eu ter que falar com você também, você que está conosco, não vai haver ninguém, nenhum de nós vamos passar aqui na face da terra isentos dessa condição de pecadores. Né? Nascemos com a concupiscência ao pecado. Temos essa inclinação a todo momento, vivemos essa inclinação. Aliás, a palavra de Deus vai nos dizer que o justo peca 7 vezes no dia. Imagine quem não é justo. Tá? Então, agora, a pessoa que se conhece, a pessoa que coloca um olhar aguçado para si mesmo, não tem como ela não identificar que ela é cheia de misérias. Eu sou cheio de misérias, cheio de imperfeições. Por isso que o Senhor me chamou a ser membro da comunidade Sede Santos, porque aqui é lugar de pecadores, né, Val? Para buscar a santidade. Né? E uma das nossas riquezas em nosso processo formativo é isso, nos levar, graças a Deus, né, estamos dentro dessa realidade. Enxergar o que em nós? As misérias. Para quê? Para que a partir delas possamos, então, trilhar um caminho de busca pela santidade, sempre olhando para nosso Senhor, nunca olhando para ninguém assim que está aqui hoje na face da terra, né, Val? Exceto os santos, né? Sim. Seria isso, irmã? Seria isso. E nessa única frase dele, pode ser uma notícia ruim e pode ser uma notícia boa, né, irmão? Que ele vai dizer assim, quem se conhece bem, despreza-se, e não se compraz com os louvores humanos. Então, aí está um segredo de viver bem. Né? Porque se eu sei quem ele está dizendo, né? Se eu sei quem eu sou, eu não vou me achar, vamos dizer assim. E os louvores humanos, né? Eu me lembrei, eu estava num determinado lugar sexta-feira, uma moça falou assim, nossa, Val, ainda bem que você acalma.
Aí eu falei, não, filha, eu não sou calma, eu sou católica. Eu falei para ela. Eu sou né? ser de Santos. E o membro ser de Santos tem que utilizar da miséria que Deus não vai me tirar para me alcançar a cidade. Foi isso que você falou para ela. Eu sou católica, Espírito Santo que me doma, falei para ela, né? Porque quando nós sabemos quem nós somos, nós podemos viver melhor chamado de Deus, né, irmão? Ô Val, você realçou aí, você enfatizou um determinado conteúdo na sua fala, que você expressou assim. Essa frase ela pode ser boa ou não. Eu usaria o exemplo das redes sociais. Boa ou não. Por quê? Por exemplo, eu nem vou falar a pessoa, mas eu vou falar quem deseja ser cristão, quem deseja ser discípulo de Cristo, quem deseja viver, ter uma vida de fé, não pode utilizar as redes sociais para se promover. Tá? Por quê? Eu vou realizar uma determinada postagem para me receber elogio humano por meio de curtidas, por meio de comentário, por meio de aplauso, por meio de mãozinha, por meio de joinha. Será que alguém consegue, Val? Exceto aqueles que já estão no céu, santos, né? Se tivessem hoje aqui, por exemplo, vamos, eu não sei certo, né? Não sei certo se o nosso amado irmãozinho, o nosso santinho Carla Cutz, né? No tempo dele, não sei se ele pegou as redes sociais. Eu acredito que mas também eu acredito que ele não tenha realizado postagens, não tenha usado as redes sociais para receber elogio, para receber aplauso. Mas se isso aconteceu, claro, plena convicção de que isso não influenciou em nada a vida dele. Né? Ele usava as mídias para catalogar os milagres eucarísticos. Aí né? sim, ou seja, para atrair louvores ao Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, foge daquilo que pode exaltar você. Foge. E é claro, você vai dizer, César, mas é tão gostoso. É gostoso porque nós estamos inseridos nesse sistema secular e o sistema mundano tenta favorecer o ser humano, todo ser humano, isso. A buscar satisfação por meio do reconhecimento humano, por meio do confete, por meio dos cristais que as pessoas jogam em nós. Foge disso, meu irmão. Foge disso, minha irmã, porque isso não vai colaborar para você se tornar uma pessoa mais de Deus. Pelo contrário, isso vai pôr em risco a fé que você construiu até aqui. Isso vai pôr em risco a tua fé. Não tenha nada que alguém faça de bom. Não tenha nada no mundo que alguém fale de bom para você que vai te fazer uma pessoa melhor. Não tem. Tá? O que vai te fazer, o que vai me fazer, o que vai nos fazer, né, Val? Pessoas melhores, pessoas bem-sucedidas, pessoas satisfeitas enquanto seres humanos aqui na face da terra, é o amor que nós experimentamos de Deus. Só Ele pode satisfazer o ser humano. Né? Que é isso? Isso que eu queria pôr, né? Não é para se maltratar, ninguém está dizendo em se maltratar, viu, gente? Não é isso que nós estamos falando quando nós dizemos, quando ele diz, né? Não nós. Nós só estamos reproduzindo o que Thomas de Kempis diz, né? Desprezar-se a si mesmo, é saber quem eu sou, é isso que o César está falando. Se eu souber quem eu sou, os meus defeitos, as minhas tendências, tanto o elogio que vem de fora, ele não vai causar efeito em mim, e nem os desprezos. Aquilo porque eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sou esse filho de Deus. Então, aquilo que não é verdade a respeito da minha condição de filho de Deus, negativamente falando, também não vai me influenciar. Porque eu sei os meus defeitos, porém eu sei que eu sou um filho de Deus. Né? Porém, eu sou um filho de Deus com todas as tendências más. Então, os elogios também não podem ter essa influência sobre mim, porque quando eu coloco a confiança, né, quando eu coloco a minha alegria no elogio que vem de fora, quando ele falta, o ser humano adoece, né, irmão? Ô Val, eu vou relatar aqui uma experiência profissional minha,
na condição de terapeuta, uma grande gama, né, uma grande parte de pessoas que eu já atendi no setting analítico, na terapia psicanalítica, cujo sintoma que levou essa pessoa para o tratamento terapêutico, mais assim voltado para depressão, para melancolia, para síndromes e outros sintomas semelhantes, tais pessoas, elas chegaram na idade adulta, e eu tô fazendo essa introdução para voltarmos aqui, tá? E para você, né, irmão ou irmã, entender bem como que funciona essa parte aí, tá? Tais pessoas, ao chegar na idade adulta, a vida exterior, né, dessas pessoas estão totalmente equilibrada, né? Por quê? Porque a gente aborda, né? Como terapeuta, a gente aborda a tua vida hoje. Para ir, por exemplo, a psicanálise é uma ciência terapêutica cujo processo leva o terapeuta a uma investigação do inconsciente, do que está na história do paciente. Então, a gente pega da ponta do fio condutor de hoje e vai voltando. Então, quando a gente se depara, por exemplo, muitas pessoas me deparei com a vida do paciente, no caso da pessoa, tá tudo bem. Não falta nada, tá equilibrado, vamos pôr, razoavelmente, né? Mas tem algo que não deixa a pessoa seguir, não deixa a pessoa dar passos na vida, se alegrar com coisas maravilhosas, né? Eu nem diria se alegrar com pequenas coisas, que a vida nos convida a isso, mas com feitos maravilhosos que Deus está dando para a pessoa, tá? E aí eu acabo na condição terapeuta percebendo que tudo isso é porque houve faltas na vida da pessoa. Houve fases da vida lá na infância que a pessoa ela reprimiu desejos lícitos. O que é um desejo lícito? Uma pincelada. Desejos que a criança, que o adolescente, lícitos, ela necessitava das pessoas significativas em volta dela e não teve. Então, isso gera um grande bloqueio no desenvolvimento afetivo, estrutural dessa pessoa. Chega na idade adulta, falta. Aquilo que ela tem hoje, falta. Aí eu fiquei pensando agora, nos atendimentos, eu nunca pensei isso. Agora, você mencionando, eu tô pensando o quê? Por exemplo, se a criança, um ser humano, recém-nascido, claro que ele é amado por Deus. Claro que ele é amado por Deus. Mas, se ele tivesse, o ser humano não tem, senão Deus, né? Se tivesse a estrutura que desse a ele a capacidade de já experimentar, na ausência do amor, né, das pessoas significativas, já experimentar esse amor de Deus, chegar na fase adulta com esse amor de Deus, não haveria ninguém neurótico, não haveria ninguém desequilibrado, Val. Não haveria ninguém psicótico, não haveria ninguém tão ruim na face da Terra. Né? Enfim, vamos lá. Né, vamos falar agora, irmão, da sede do saber. Né? Ele vai falar aqui da sede do saber que nós trazemos. Né? Todo homem traz a sede, o desejo de saber. Né? Queria assim, que você falasse como que nós devemos agir, né? Diante do desejo de saber. Né? Ali no número 2. Tá, mas antes do número 2, me permita, Val, usar como exemplo essa frase de Thomas de Kempis, que ele diz assim, por certo, e aqui eu quero já convidar você, meu irmão, minha irmã, por favor, tá? Presta atenção para você entender. Eu não estou fazendo aqui uma demagogia, não estou fazendo apologia à ignorância. Não é. Eu não vou fazer uma apologia à ignorância. Veja bem, por certo, melhor é o camponês humilde que serve a Deus do que o filósofo soberbo que, descuidando da sua alma, observa o curso de todos os astros. Por que Thomas de Kempis fala isso, que é melhor? Quando ele usa o camponês, Val, ele está querendo dizer um missionário que não sabe tanta coisa da vida, uma enfermeira, né? uma moça, uma menina estudante, né? Que está aqui controlando, no controle mestre, nos conduzindo aqui. Enfim,
qualquer ser humano humilde, que não sabe muita coisa, mas que tem uma comunhão com Deus, do que um filósofo. O filósofo, claro, não estou fazendo apologia contra o filósofo de forma alguma. Eu estudei um pouco de filosofia, tive que parar o curso na faculdade. Tá? Agora, quando eu era mais novo, agora acredito que não dá mais, né, Val? Mas nada contra. Mas ele cita aqui que é um filósofo que conhece todos os astros, mas que descuida a sua alma da presença de Deus. Não adianta nada. A pessoa vai se sentir frustrada. Esse ser humano vai ser frustrado. Meu irmão, minha irmã, se você que está nos ouvindo nessa noite, ou que vai em um outro momento, algum recorte, enfim, dessa citação, e você está sentindo que Deus está falando com você por meio disso, é simples. Deus não quer que você perca todo o conhecimento que você tem, mas Ele quer que você não coloque esse conhecimento como que o centro da tua vida, a satisfação da tua alma, porque você vai se frustrar. Uma vez que a satisfação que pode gerir a satisfação na alma do ser humano é Deus. Então o convite de Deus é para quê? Volte tua alma mais para Deus. Aliás, é aqui que você estava mencionando, né, Val? Modera-te no demasiado desejo de saber, porque nele encontrarás muita dissipação e engano. Sim. Mas podemos estudar, né, Val? Devemos. Né? Devemos, né? Porque se Deus nos fez com esse desejo de saber, né? Então, ele vai dizer aqui, o conhecimento, né? Não pode haver conhecimento sem temor a Deus. O conhecimento ele deve estar abaixo do temor a Deus, né? Porque esse desejo de saber é semente de Deus em nós. Né? Mas tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós temos, que nós estudamos, que nós temos acesso, hoje em dia a gente tem acesso a uma gama de coisas. Né? Só não mergulha na fé, vamos dizer assim, se ajuda quem não quer, quem não sabe ler, né? Então, a gente tem acesso a uma gama de coisas, mas não importa se eu sei muita coisa, se isso não me leva a temer a Deus e usar esse conhecimento em favor da minha alma. Em favor da minha alma e, eu dizer também, em favor da alma do próximo. Como que o exemplo que a gente estava citando aqui uns minutos atrás das redes sociais, né, Val? Sim. Não que Deus, se Deus permitiu, né, chegar ao conhecimento de um ser humano para inventar esse meio de comunicação, esse instrumento, esse veículo para a informação chegar, para favorecer ele. Né? Eu acho que aí que está o grande erro do ser humano, né, Val? Sim, porque o ser humano atribui a si, né? O conhecimento, o fruto do conhecimento, ele atribui a si. Né? E quando Deus nos fez inteligentes, porque nós somos sua imagem e semelhança. Então, não existe ninguém que não seja inteligente. Né? O Senhor nos deu essa inteligência e nós devemos desenvolvê-la, né? Mas tudo embaixo do temor a Deus. Né? Todo conhecimento que nós trazemos, seja ele de vida, seja ele que nós procuramos, que nós estudamos, ele deve estar submetido ao temor de Deus. Ele deve estar submetido... O Thomas de Kempis vai dizer assim... deixa eu achar aqui. Se queres, proveitosamente... Aqui para baixo. Se queres aqui, ó. Não é? Isso, mas não é aqui. No 3, irmão. Vai. Quanto mais e melhor souberes a alma, mais uma palavra... Espera aí que eu me perdi. Quanto mais e melhor souberes, tanto mais rigorosamente será julgado, se com isso não viveres mais santamente. Ou seja, o nosso saber tem que nos levar a ser ainda mais de Deus. Quem tem que ganhar é Deus. E aí, um pouco mais embaixo, eu não tentei te mostrar, ele fala assim, Val, se queres proveitosamente saber e aprender alguma coisa, estima ser ignorado e tido em nenhuma conta. Então, isso resulta no quê? Quanto mais eu souber, mais eu tenho que me considerar que eu não sei. Por quê? Porque o saber meu vem de Deus.
E se eu não usar para o bem dele, para a glória dele, só vai me frustrar, Val. E eu tô enfatizando isso porque está bem impregnado em mim. Está bem impregnado em mim. Por quê? Porque, assim, claro, conhecendo a Deus, tá? Não tenho medo de falar, tá? Já depois que eu já tinha iniciado uma certa, né, caminhada de busca pela conversão, como eu estou ainda hoje, claro que eu me perdi. Claro que eu usei tanta coisa que eu aprendi, não só a nível teológico, espiritual, bíblico, em termos de fé. Eu não soube utilizar tudo isso totalmente e exclusivamente para Deus, claro, mas muito mais antes de conhecer a Deus, né? Então, é para você, meu irmão, para você, minha irmã, tá? Aliás, Val, eu não posso deixar de citar aqui um exemplo. Ontem eu ouvia, né, um irmão sacerdote em um podcast, uma live também, como gravada já, né? Como nós estamos fazendo aqui, e um padre que ele foi por muito tempo médico. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Uma vez por ano, ele relatava que ele ia para os Estados Unidos e ficava um bom tempo lá em congresso, aprendendo, enfim. Só que Deus já estava chamando ele para o sacerdócio, para ser de Deus. Para ser de Deus. E ele chegou à conclusão, ele relatava que ele deveria não... Porque a grande luta dele, eu imagino que de todos, a minha, né, também foi, antes de me chegar, né, a vida missionária, né, como eu vivo hoje, eu tive que deixar um trabalho, na época ainda solteiro, de jovem, né, condição de jovem, um trabalho muito bom, remunerado, enfim. Né, eu já tinha lá as minhas regalias e tudo mais. Eu também pensava isso. E depois eu fiquei até... Porque ontem o padre dizia, quando eu ouvi, o padre dizia assim também. A minha grande luta, o que me fazia lutar e relutar era o quê? Mas eu vou deixar o que eu sou para servir exclusivamente a Deus? Eu vou deixar. Quando chegou um determinado momento que Deus falou para ele, e ele entendeu que ele não ia deixar, ele iria usar tudo que ele tinha, todo o saber, para Deus agora. Não que... desprezando, por exemplo, a função de médico, a medicina. Não, pelo contrário, a gente sabe que tem muitos médicos que desenvolvem, não só médicos, mas outros profissionais, desenvolvendo a sua função profissional, que glorificam a Deus, muito mais do que nós missionários, vamos pôr assim, tá? Mas era o que Deus queria dele. E ele não devia deixar, mas ele devia usar, e como é usado hoje. Né? Não vou relatar aqui porque nós estamos, né, já caminhando para o fim aqui e está muito legal o tema. Mas é isso, né, Val? Sim, e quantos santos, até mesmo quantos, né, eu vou usar dizer, quantos pastores estudando fazem a experiência de Cristo. Né? Quantos santos já canonizados que fizeram a experiência de Cristo estudando, né? Buscando esse saber, né? Buscando matar essa sede de saber, né? Então, tudo é instrumento de Deus. Santo Inácio de Loyola. Quando Deus, eu digo assim, quando Deus está no lugar certo, né, todo conhecimento é válido, todo conhecimento vai levar ele. Né? Quando nós não estamos nesse lugar de Deus. Né? Quando nós estamos no desprezo de nós mesmos, né? Que é reconhecer aquilo que nós somos. Né? Exatamente. Até que você acha aí Santo Inácio de Loyola, né, Val? Ele foi baleado, tratando uma ferida na perna, e o hospital, né, que ele foi submetido era um hospital de cunho religioso, e ele tinha essa sede do conhecimento. Queria saber, conhecer, ser, né, tá no topo, né, vamos colocar assim. E pediu livros, as irmãs falaram, nós só temos esses livros aqui, livros da vida de santos, que legal. E ele lendo ali, ele identificou o quê? Poxa vida, eu tô errado. Eu estou errado, então eu preciso, né? Aí ele passou a enxergar aquilo que Thomas de Kempis está dizendo, o humilde juízo que é o tema, o humilde juízo de si mesmo. Aí ele passou a ter um humilde juízo de si mesmo, entendendo o quê? Eu não sou nada. Todo conhecimento mundano que eu tenho, acadêmico, não me serve para nada.
né? Se eu não usar tudo isso em prol da edificação do reino de Deus, para minha salvação e para a salvação dos outros, não vai adiantar nada. Ô meu irmão, ô minha irmã. Então, todo conhecimento que Deus já deu a você, seja no âmbito profissional, seja outros dons, usa para Deus. Você vai ver como isso vai surtir um efeito mais salutar na tua vida, como isso vai agregar valores, satisfação pessoal na tua vida. Usa para Deus os seus conhecimentos, os seus dons, os seus talentos. Mas para isso é preciso humilde juízo de si mesmo. Tenha todo o conhecimento humano que você tem como nada. Não deixa isso te levar a querer subir no pedestal, a ser melhor que alguém, a estar acima dos outros. Não. Pelo contrário. Quanto mais nos julgarmos sabedores, quanto mais nos julgarmos dotados de condição, mais devemos nos colocar à disposição do outro para a glória de Deus. Acho que é isso, né, Val? Sim, e penso também que tudo isso também é um segredo para que a gente possa servir melhor, né, irmão? Quando você falava, né? Porque enquanto eu estiver no meu lugar e o conhecimento que chega até nós, né? Nós buscamos, mas que chega, né? Muitas vezes chega até nós. Né? Se nós estivermos nesse lugar, o Senhor poderá se utilizar de nós, né? Nós estivermos no nosso lugar, deixa que Cristo reine, que todo esse conhecimento esteja submetido ao temor de Deus, a vida daqueles que estão ao nosso redor vai, né? O Senhor vai usar, né? A nossa missão vai ser mais frutífera, né? Chegou a essa conclusão. E muito cuidado, né? O tema nos ensina também, né, Val? Que quando a gente... Eu vou dizer isso porque é uma tendência minha, sua. Desculpa, né? Ter que ser sincero. Sua também, que está conosco, né? Estamos no meio aqui, diretora, na minha. Sua também, desculpa, né? Quando você identificar, ver, ou até conviver com alguém que você julga. Tá bom, até com olhar lícito, tá? Que é pior do que você. Que é, né, uma pessoa com misérias imensas, com uma imperfeição grande. Busque logo, correndo. É difícil, não é fácil, mas busque se colocar ainda, se sentir pior do que essa pessoa. Ou seja, ela está vivendo isso porque se trata de uma pessoa machucada, ferida, que não consegue alcançar os objetivos ideais em Deus. Eu posso me tornar uma pessoa pior do que essa, se eu desviar o meu olhar de Deus. Tenha isso como conceito de vida, meu irmão. Porque senão a gente se torna pior mesmo, Val. E eu estou falando, talvez, para alguém que está conosco aqui, que conhece a Deus faz 1 ano, 2, 5, 10, 20, 30, 50 anos que você tem uma caminhada com Deus. Se você desviar o seu olhar de Deus, a sua fé vai esfriar e você vai se tornar pior do que essa pessoa. Então, se agarra em Deus. Olhar fixo em Deus e busca orar. Busca ter compaixão e orar pelas pessoas que você vê que, nossa, que zica que é essa... Thomas de Kempis vai dizer assim: ainda que vires alguém pecar publicamente ou cometer faltas graves, nem por isso te deves julgar melhor, pois não sabes quanto tempo poderá perseverar no bem. Continua, lê a última aí para acabar então, vai, Val. Todos somos fracos, mas não tenhas a ninguém por mais fraco do que tu. Terminando esse programa de hoje, eu sou mais fraco do que você, Val. Não, eu sou mais fraco. Não, eu. Essa era a meta de Santa Teresinha do Menino Jesus, gente. Buscava estar no último lugar. Buscava... aliás, nós estamos falando de uma santa e doutora da igreja que viveu profundamente esse tema de hoje, o humilde juízo de si mesmo. Tanto é que ela nunca competia com ninguém. Ela já se colocava no último lugar. Se colocava no último lugar da fila. Se colocava como pior do que todas. Por quê? Para que a alma dela não se engrandecesse com aquilo que ela tinha de bom. Dai-nos essa graça, Senhor. Dai-nos. É isso, Val? Que isso, pena irmão, terminar, sabe? né? Quanta riqueza. Que bom.
Você que está até o fim conosco agora, tem alguns irmãos aqui, ajude-nos a evangelizar, né? Todas as segundas-feiras, por volta das 19h15, vai. Às 19h15, 7 horas, né? Mais conhecido como 7 horas da noite, 7h15, nós iniciamos, né? Nossa live dentro desse padrão podcast, que é um programa da comunidade Sede Santos, Santidade eis o nosso carisma, tá? Estamos então aqui, ó, né? Fundamentando a nossa live na imitação de Cristo, uma riqueza para quem deseja conhecer e buscar a santidade. Ajude-nos a divulgar todas as segundas-feiras, a gente vai tentar enviar o link antes, você repassa. Se você puder, né? Quando estiver nas nossas redes sociais, mais precisamente no nosso Instagram, também na plataforma do Facebook, nós iremos jogar recortes e que você possa, né, também fazê-los chegar a mais almas para a glória do nosso Senhor. Gente, corrigindo, o Espírito Santo soprou aqui. Eu falei dia 30, irmão, não é dia 30 o Kairos, viu, gente? Alguém falou aqui? Não, foi o Espírito Santo, porque eu sou limitada. O Espírito Santo me lembrou. Não é dia 30, gente, eu estou confundindo as datas. É dia 23, domingo agora. Nosso Kairos é 23, para quem está conosco aqui. Na comunidade Sede Santos, dia João 23. Roberto Camargo, João está convidado. A Simone, que é a esposa do neto de São Carlos. Simone, avisa o neto, tenta vir aqui, diretora, na câmera do meio. Olha o Liezer aqui, ó. Ô, Deus abençoe, meu irmão. Que bênção. O melhor influencer, não só da cidade, mas da região, que utiliza desse dom que ele tem também para propagandear a graça de Deus. Deus abençoe, meu irmão, meu afilhado. Deus abençoe, ó. Que bem, meu mais agora novo sim, afilhado. Deus abençoe, viu, João? Todos, né? Que o meu aparelho aqui tá meio travado, mas Deus abençoe a todos. Toda segunda-feira, 7h15 da noite, nós estamos aqui. O tema da semana que vem. Aí durante a semana a gente vai divulgando. Tá bom? Amém. Tchau. Tchau aqui no meio, né, diretora? Deus abençoe. Obrigado pela presença de todos. Deus abençoe. Tchau, gente.